Pompeia. É um nome que todo mundo já ouviu, né? Mas a história por trás é simplesmente fascinante. A gente está falando de uma cidade romana que, num piscar de olhos, foi completamente destruída e, ao mesmo tempo, perfeitamente preservada. Parece um paradoxo, e é exatamente isso que a gente vai desvendar. Como um dos desastres naturais mais famosos da história acabou criando uma cápsula do tempo sem igual. Essa frase resume bem a crueldade do que aconteceu em Pompeia lá no ano 79. Não teve tempo, sem aviso, sem chance de fugir para a maioria das pessoas. A erupção do Vesúvio não foi algo gradual, sabe? Foi uma aniquilação instantânea. Um evento que, de uma hora para outra, pegou todo mundo de surpresa e transformou milhares de vidas em estátuas de cinza. Ok, então, para a gente entender de verdade o que aconteceu, precisamos voltar no tempo. Ver como a velocidade e a força absurda do Vesúvio transformaram o que era para ser um dia comum num verdadeiro apocalipse. Olha que loucura, tudo aconteceu em menos de um dia. Imagina só, o dia começa super normal, tinha uns tremores, sim, mas nada que o pessoal achasse que era um grande aviso. Só que aí lá pela 1 da tarde, pum! O Vesúvio explode. Uma coluna gigantesca de cinza e rocha sobe quilômetros no céu. Quando a noite chegou, essa chuva de material começou a fazer os prédios desabarem. E quando todo mundo achava que não podia piorar, piorou. Na madrugada, vieram as ondas mortais de gás e cinza super quente, os fluxos piroclásticos descendo a montanha e varrendo tudo. E como se não bastasse, ainda rolou um tsunami na Baía de Nápoles. Um desastre completo. 1,5 milhão. Tenta visualizar isso. 1,5 milhão de toneladas de rocha quente e cinza sendo cuspidas pelo vulcão a cada segundo. É uma escala de poder que a gente simplesmente não consegue conceber. É a natureza mostrando uma força que supera qualquer coisa que a humanidade já tenha criado. E para as pessoas que ficaram presas na cidade, o destino era terrível. Basicamente existiam duas formas pavorosas de morrer. A primeira era ser pego pelo fluxo piroclástico. Pensa numa onda de gás e cinza a mais de 700 graus Celsius, vindo na sua direção em altíssima velocidade. A morte era instantânea, um choque térmico brutal. Já a segunda forma era talvez ainda mais agonizante, ficar preso na nuvem de cinzas. Era uma morte lenta por sufocamento com gás tóxico, queimaduras, uma coisa horrível de se imaginar. E só para a gente ter uma noção da dimensão dessa força, a energia que o Vesúvio liberou foi 100 mil vezes maior que a da bomba atômica de Hiroshima. 100 mil vezes. É uma força cataclísmica que literalmente redesenhou a paisagem e marcou a história para sempre. E é aqui que a história de Pompeia dá uma virada fascinante, um dos maiores paradoxos que a gente conhece. Porque a mesma força que aniquilou a cidade foi a que a preservou. Pompeia não foi só destruída, ela foi encapsulada. Mas como assim? Como que uma destruição total resulta numa preservação perfeita? Parece que não faz sentido, né? A resposta está na própria erupção. Aquela camada super espessa de cinza e pedra-pomes que soterrou a cidade agiu como um molde. Criou um casulo protetor, sabe? E protegeu tudo do ar, da umidade, do tempo, por quase 2.000 anos. E o nível de detalhe do que foi preservado é inacreditável. A gente está falando das primeiras barraquinhas de fast food da história. Comida deixada em cima da mesa, roupas ainda nos corpos das vítimas. As estradas pavimentadas que ligavam Pompeia a Roma. Prédios inteiros, padarias, lavanderias, tudo de pé. Com arte nas paredes, decoração, tudo do jeitinho que estava naquele último dia. É um retrato perfeito da vida romana, congelado no tempo. E o mais legal é que essa história não é só sobre o passado, ela continua viva. Porque mesmo hoje, depois de séculos de estudo, Pompeia continua revelando seus segredos. Pensa que cerca de 1/3 da cidade ainda está debaixo da terra, esperando para ser descoberto. E as escavações mais recentes, nossa, elas estão trazendo coisas espetaculares à tona. Agora, em 2025, por exemplo, os arqueólogos desenterraram um quarteirão inteirinho. E nesse quarteirão, eles acharam uma residência particular super luxuosa. E o que tinha dentro dela era realmente extraordinário. Eles acharam uma terma particular completa, um spa de luxo romano. O ritual era assim. Primeiro, a pessoa se despia no vestiário, o vestiarium, um lugar com paredes vermelhas vibrantes. Daí ia para o caldarium, a sala quente, tipo uma sauna. Depois, passava para o tepidarium, a sala morna, para receber uma massagem com óleo. E para fechar, o mergulho no frigidarium, a sala fria, que tinha uma piscina gigante que cabia umas 20 a 30 pessoas. Que vida, hein? Mas nem tudo era luxo. Essa descoberta revela o contraste brutal da sociedade romana.
Porque de um lado dessa parede, você tinha toda essa opulência das termas. E do outro lado, literalmente colado, um cômodo minúsculo, apertado, um calor infernal. Ali, pessoas escravizadas trabalhavam sem parar para manter o fogo aceso e a água quente. 2 mundos completamente diferentes, separados só por uma parede. E é nessa casa que a tragédia toda ganha um rosto, se torna muito mais pessoal. Porque ali encontraram os esqueletos de 2 pessoas. Uma era uma mulher, de uns 35 a 50 anos. Ela morreu agarrada a moedas de ouro e brincos de pérola. Ao lado dela, um homem mais jovem. Os ossos dele tinham marcas de trabalho pesado, o que indica que ele provavelmente era escravizado. Os 2 morreram juntos quando uma parede caiu em cima deles. É uma cena silenciosa que conta uma história muito poderosa sobre status e desespero naqueles últimos momentos. Bom, e para fechar, a gente vai ver algo que parece ficção científica. Como a tecnologia de hoje, do século XXI, está nos ajudando a desvendar segredos que ficaram trancados por quase 2000 anos, não só em Pompeia, mas na cidade vizinha de Herculano. Lá em Herculano, os arqueólogos encontraram algo inacreditável, uma biblioteca inteira. Só que tinham um problemão. O calor da erupção carbonizou tudo. Os pergaminhos viraram rolos de carvão, super frágeis. Se você tentasse abrir um deles, ele simplesmente viraria pó. Um tesouro de conhecimento completamente inacessível. E aí fica a pergunta, né? Como é que se lê um livro que não pode ser aberto? Essa foi a questão que quebrou a cabeça de muita gente por décadas. E a resposta, surpreendentemente, veio da união entre física de ponta e inteligência artificial. O processo é simplesmente genial. Funciona assim. Primeiro, eles fazem uma tomografia de alta resolução do pergaminho, criando um modelo 3D dele. Depois, algoritmos de computador desenrolam esse modelo virtualmente, camada por camada. E a parte mais incrível, a inteligência artificial é treinada para encontrar os traços minúsculos de tinta que são completamente invisíveis para o olho humano nessas imagens. E o mais louco, já funcionou. Os especialistas conseguiram usar esse método para transcrever um texto de filosofia grega que ninguém conhecia, que estava perdido na história. Conhecimento que a gente achava que tinha virado fumaça para sempre está sendo recuperado, literalmente, das cinzas. Então, no fim das contas, Pompeia nos deixa com uma reflexão poderosa. Ela prova que, às vezes, a destruição total é o que permite a preservação perfeita. E que, com as ferramentas certas, o passado nunca está morto de verdade. Ele só está lá, esperando uma nova forma da gente conseguir ler o que ele tem a dizer. E isso faz a gente pensar, né? Quantas outras histórias perdidas, de quantas outras civilizações estão por aí, só esperando a gente inventar uma maneira de decifrá-las.